Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Eles não têm medo da mentira, eles têm medo de você descobrir a verdade. Fala pessoal, bem-vindos a este canal. Aqui não existe narrativa pronta, não existe neutralidade conveniente, existe análises, confronto e exposição dos fatos que muitos preferem manter longe dos holofortes. Enquanto a velha mídia escolhe o que você pode ou não saber, nós escolhemos questionar, escolhemos investigar, escolhemos falar. Se você está cansado de manipulação, de blindagens seletivas e do jogo de poder acontecendo nos bastidores, você está no lugar certo. Aqui a verdade incomoda, aqui o sistema é confrontado, aqui o povo tem voz. Então se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quanto a informação circula, o controle enfraquece. Isso é vitrine política e aqui a verdade não se negocia. E essa notícia vem diretamente de Brasília com Gustavo Gayer, filho do Lula, acaba de ser delatado no roubo do INSS. Realmente acabou para esse governo. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Gustavo Gayer. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Uma bomba acaba de explodir aqui em Brasília na manhã dessa quarta-feira. A imprensa acaba de noticiar algo que pode ser a pá de cal na possibilidade de reeleição do Lula. Desde o ano passado, quando foram presos algumas pessoas envolvidas no escândalo do INSS, começou a surgir algumas informações, nada confirmado, nada oficial, de que o filho do presidente da República, o Lulinha, estava recebendo uma mesada de R$300 mil do Careca através daquela socialite lá, herdeira do banco, muito amiga do Lulinha. Conversas no WhatsApp, papéis escritos que foram encontrados durante as buscas e apreensões levavam para essa percepção. Bom, hoje a imprensa noticia e é oficial. Duas das pessoas que foram presas nesse esquema de roubo dos velhinhos, que envolve o governo do PT, delataram. E delataram o quê? Exatamente isso que a gente vem falando há 3 meses. O filho do Lula recebia uma mesada de R$300 mil do Careca do INSS, além de um bolão de 25 milhões no início, para servir como o intermediário entre os interesses do Careca e o governo do PT. Isso é uma bomba atômica. Isso pode enterrar de vez qualquer possibilidade do governo de tentar sequer ir à reeleição. O filho do Lula, o filho do presidente, envolvido e delatado no esquema de roubo dos velhinhos do INSS. Não é à toa que eles estão fazendo um esforço incrível para tentar blindar esse cidadão de ser convocado na CPMI do INSS. Não só isso, lembre-se que o filho do Lula fugiu para a Espanha, morando lá agora, porque sabe que as investigações que agora estão sob a relatoria do André Mendonça não vão ter mais interferência política e a Polícia Federal, como está sendo feito no caso do Banco Master, ele tem liberdade para trabalhar e buscar a verdade e responsabilizar os culpados. Preste atenção nisso, gente. Filho do presidente foi delatado por roubar os velhinhos do INSS. E esse mesmo presidente agora, que está derretendo nas pesquisas, depois daquele escândalo do desfile na Sapucaí, com aquela escola de samba zombando das famílias e dos cristãos do nosso país, o filho dele envolvido no escândalo do INSS. Ele fala que se o filho dele tiver alguma coisa, o filho dele que pague. Então por que ele manda blindar o filho dele na CPMI do INSS? Isso é um absurdo o que está acontecendo. E hoje, no mesmo dia, para piorar ainda mais a situação do governo, sai uma pesquisa do Atlas Intel que mostra Flávio Bolsonaro na frente do Lula no segundo turno. Eu estou vendo que o universo está começando a conspirar a favor do bem no Brasil. Depois de tanto tempo da gente vendo essas pessoas corruptas, ditadores perseguindo as pessoas aqui no Brasil, a gente está vendo que as coisas estão mudando. E aí agora nós temos a relatoria, né, do André Mendonça no caso do Banco Master e também a CPI do crime organizado pedindo a quebra de sigilo daquela empresa que o Dias Toffoli era sócio oculto. E aí o que o Toffoli e o Moraes estão fazendo? Estão tentando pressionar para que esse sigilo não seja quebrado. Porque eles querem esconder. Se é uma empresa idônea,
Porque eles mesmos não deveriam, eu acho que deveria partir deles, já que eles são ministros do STF, deveria partir deles a iniciativa de apresentar os extratos, de tornar tudo público. Olha, não temos nada a dever, tá aqui ó, todas as transferências, todos os recebimentos da Merit, mas não, estão pressionando para que não seja votado e não seja aprovada a quebra de sigilo da CPI do crime organizado, assim como pressionam para que não seja instaurada a CPMI do Banco Master. Então repare, o que está acontecendo? É Banco Master, Merit, Toffoli, Moraes, esposa do Moraes, aí tem o filho do Lula agora, e tudo isso. Saiu uma pesquisa, Flávio Bolsonaro na frente do Lula no segundo turno, na Atlas Intel, que é uma pesquisa que sempre, é um instituto que sempre tenta puxar um pouco ali para o lado da esquerda, para o lado do Lula, já apresenta Flávio na frente, né, no segundo turno, e já mostra uma rejeição do Lula explodindo também. Então assim, hoje está sendo um péssimo dia, uma péssima manhã, e será um péssimo dia para a esquerda e para os petistas aqui em Brasília, e a gente está vendo um cenário se desenhando onde realmente a reeleição do Lula está se tornando algo inviável. O Lula está praticamente inelegível com essa bomba do filho dele. Né? Vamos continuar trabalhando, buscando a verdade. Né? Mandamos mais e mais requerimentos de informação para esse governo, que inclusive comete crime de não, porque eles são obrigados a responder aos nossos requerimentos de informação, eles não respondem mais. Isso é crime, isso pode levar ao impeachment dos ministros do Lula. Então hoje já foi protocolado o pedido de impeachment justamente para os ministros do Lula, por não responderem requerimentos de informação, o que regimentalmente constitui um crime de responsabilidade. E vamos continuar trabalhando para instaurar a CPMI do Banco Master, sim. E pior de tudo, eles tentarem usar a CPMI do Banco Master como uma ferramenta de intimidação, de coação, para a derrubada do veto da dosimetria, que vai libertar os prisioneiros políticos, assim como diminuir consideravelmente a pena do que o Bolsonaro está sendo sujeito. Tá muito ruim para eles. Essa bomba do filho do Lula agora foi algo que veio para arrebentar com esse governo mesmo. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Esquerda sofre derrota. Presos deixam de votar após Câmara aprovar projeto antifacção. Penas chegam a 40 anos e benefícios são vetados. Texto cria tipo penal, impõe regime federal para líderes de facções e segue para a sanção do presidente Lula. Pessoas presas, inclusive em caráter provisório, não poderão mais votar em caso o projeto antifacção seja sancionado. A mudança foi incluída na proposta aprovada pela Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira, que também eleva penas para integrantes de organizações criminosas e milícias privadas a até 40 anos de reclusão. A alteração no Código Eleitoral foi apresentada pelos deputados Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Messias Donato, republicanos do Espírito Santo. O dispositivo proíbe o exercício do voto enquanto o indivíduo estiver sob custódia, independentemente da condenação definitiva. O texto aprovado cria a figura do domínio social estruturado, definida como atuação organizada com comando definido ou controle sistemático. A pena para quem integra essa estrutura varia de 20 a 40 anos. Quem favorecer o funcionamento do grupo poderá cumprir de 12 a 20 anos. Condenados por esses crimes não poderão receber anistia, graça, indulto, fiança ou liberdade condicional. O projeto também impede o pagamento de auxílio ou reclusão a dependentes de presos enquadrados na nova legislação, seja em regime fechado ou semiaberto. Outro ponto determina que investigados ou condenados com indícios concretos de liderança ou participação em núcleo de comando sejam mantidos obrigatoriamente em presídios federais de segurança máxima. A proposta foi enviada ao Congresso pelo governo federal em 31 de outubro do ano passado. Na Câmara, o relator Guilherme Derrite apresentou substituto ao projeto de lei 5.582/25. Alterações promovidas pelo Senado foram analisadas e, em sua maioria, rejeitadas. Entre os trechos excluídos está a criação de uma contribuição de intervenção do domínio econômico sobre a aposta eletrônica para financiar ações de combate ao crime organizado,
Também foram descartadas mudanças na atuação da Polícia Federal em cooperação internacional. O texto seguirá para sanções do presidente Lula, do PT. Durante a sessão, o presidente da Câmara, Hugo Mota, declarou que a proposta representa a resposta mais dura já dada ao crime organizado. Ele informou que houve entendimento entre governo e oposição para acelerar a votação. O líder do PSB, Jonas Donizete, afirmou que a redação incorporou contribuições das duas casas. O deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, vice-líder do PL, disse que o projeto será o pontapé inicial para retirar organizações criminosas da política. Deputados da base governista criticaram a retirada da contribuição sobre bets. O deputado Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que a cobrança poderia gerar 30 bi para a segurança pública. Nesta quarta-feira, Hugo Mota anunciou que a futura lei poderá receber o nome do ex-ministro Raul Jungmann, falecido no mês passado. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.